Em nome do Senhor Jesus Cristo, quero vos apresentar alguns pontos doutrinários da Palavra de Deus. Então, se você quiser anotar algumas escrituras, para que você possa realmente ser ajudado, ajudada, no nome do Senhor Jesus Cristo. Primeiro ponto, você sabia que para entrar no reino de Deus é preciso nascer da água e do Espírito? Nascer da água e do Espírito significa nascer da palavra e do Espírito Santo. Você sabia que quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado? Marcos 16, a escritura anterior que eu citei está em João, capítulo 3, verso 3. Você sabia que o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo? Você sabia que o batismo verdadeiro é em nome do Senhor Jesus Cristo, conforme está escrito na palavra de Deus? Atos 2:38, Atos 19, de 1 ao 5, Atos 8:16, Atos 10:48. Você sabia que a Bíblia mostra a verdadeira Santa Ceia com pão asmo e o vinho? Pão sem fermento. Levítico, capítulo 2, verso 11. Santa Ceia, Mateus 26 ao 29. 1 Coríntios 11, 23 ao 30. Você sabia que também mostra o lava-pés? No Evangelho, segundo escreveu João, capítulo 13, de 1 ao 17. Você sabia que a Bíblia não deu direito à mulher para pregar o Evangelho? A Bíblia não dá esse direito para a mulher pregar o Evangelho. Você não encontrará nas Escrituras nenhum registro de Jesus Cristo comissionando mulheres pregadoras. Não, Senhor. Porque Jesus Cristo nunca o comissionou para ser pregadora. Jesus Cristo comissionou homens para pregar o Evangelho. Você pode ler isso em Mateus capítulo 10, 1 Timóteo também está escrito, capítulo 2, verso 12, 1 Coríntios 14, 34. Você sabia que o mundo se encontra em uma condição, em uma grande confusão religiosa? E que o tempo da tarde, nos finais dos tempos, haveria luz? Zacarias 14, verso 7. Você sabia que estamos próximos da destruição do sistema deste mundo? Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. 2 Pedro 3, verso 10. Você sabia que esta luz operaria através de um profeta? Deus sempre falou ao povo através de seus profetas. Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado seu segredo ou mistério aos seus servos, os profetas. Amós capítulo 3, verso 7. Você sabia que Deus está preparando o povo através deste profeta prometido para ser arrebatado antes desta grande tribulação? 1 Tessalonicenses capítulo 13, verso 17. A coluna de fogo sobre a cabeça do profeta de Deus foi fotografado em Austin, Texas, em janeiro de 1950, e o havia acompanhado desde seu nascimento, em 1909, durante um culto batismal em 1933, no Rio Ohio, Jacksonville, Indiana. Este ser sobrenatural apareceu diante de centenas de pessoas, dizendo-lhe: assim como João Batista precursou a minha primeira vinda, a vinda de Cristo, tu precursarás a segunda vinda, a minha segunda vinda. Prometido na palavra de Deus.
São vindicações do ministério de um profeta vindicado, enviado de Deus. E esta coluna de fogo que guiou aos filhos de Israel em Êxodo capítulo 13, verso 21, e que deteve a Saulo em seu caminho a Damasco em Atos capítulo 9, verso 3, e agora está guiando aos eleitos nestes últimos dias, escrituras bíblicas para você examinar. Deus único. Você quer saber aonde se encontra as afirmações escriturísticas do Deus único? Deuteronômio capítulo 4, verso 35, 4, 39, 6, verso 4, 32, 39, Marcos 12, 29, Judas 1, 25, Isaías 43, verso 10, 12, 44, 6, 45, 5 e 6, 45, 18, São João capítulo 1, versículo 1 e o 14. Este Deus é o Senhor Jesus Cristo. 1 João, capítulo 5, verso 20. Está escrito: sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Tito, capítulo 2, verso 13. Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Evangelho também de João, capítulo 20, 28. Senhor Deus, Deus meu. Mateus, capítulo 4, verso 7. Fala a Bíblia em Santíssima Trindade? Não, Senhor. Jesus é Criador de todas as coisas. Colossenses capítulo 1, verso 16 e 17. Eu e o Pai somos um. Evangelho de João 10, 30. Antes que Abraão existisse, Jesus disse: eu sou. Evangelho de João 8, 58. Eu sou. Evangelho de João 8, 24. O mundo foi feito por ele. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, o mundo não o conheceu. O Evangelho de João, capítulo 1, verso 10. Todo-Poderoso. Apocalipse 1, 8. Ele disse: eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. O primeiro e o último. Apocalipse 1, 17. Emanuel, Isaías 7, 14. E se você ler Mateus capítulo 1, 23, significa Deus conosco. Isaías capítulo 9, verso 6, Pai da eternidade. Filho na carne, Romano 3, Deus e Salvador. 2 Pedro capítulo 1, verso 1, batismo em nome do Senhor. Pai, Jesus, Filho, Cristo, Espírito Santo. Então Deus deu ordem aos apóstolos em Mateus 28, 19. Fazei tudo em nome do Senhor Jesus Cristo. E tudo que fizerdes por palavra ou obra, fazei em nome do Senhor Jesus Cristo, dando graça por Deus Pai, o Todo-Poderoso. Colossenses 3, 17. Os apóstolos obedeceram. Atos 2, 38, Atos 8, 16, Atos 10, 48, Atos 19, 5, Gálatas 3, verso 27. Em todas as eras, os grupos religiosos têm rejeitado a palavra quando Deus a tem revelado, e nesta era teria que suceder o mesmo. Os religiosos organizados pelo sistema denominacional têm rejeitado a palavra de Deus, mas os filhos de Deus têm aceitado e crido neste verdadeiro evangelho. Se você é realmente um filho de Deus, se o teu nome foi escrito no livro da vida do Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo,
Então você, ao ouvir este verdadeiro evangelho, você aceitará e crerá nesta palavra, porque somente aqueles que os seus nomes foram colocados no livro da vida do Cordeiro antes da fundação do mundo não serão enganados pelos sistemas organizados pelo homem. Porém, sempre tem sido uma minoria que tem escutado a voz de Deus e tenha obedecido. Não temas, ó pequeno rebanho, porque foi do agrado do Pai dar-vos o reino. Lucas 12, 32. Amigo, abra o seu coração para a palavra de Deus e aceite-o. O Senhor está te falando por meio dela, esquadrinhe as sagradas escrituras e saiba que sempre tem sido por meio da revelação, fé, que os filhos de Deus têm encontrado a verdade. Esta vem por eleição divina, não por vontade humana, porque Deus escolheu. Porque Deus escolheu Abel em lugar de Caim e Jacó em lugar de Esaú. Porque esses foram os seus desígnios e sua vontade. Queira Deus que você seja um desses eleitos que a revelação para conhecer a palavra manifestada para esta era da igreja, a mensagem que está aperfeiçoando ao povo do Senhor e que possa participar das grandes bênçãos que se aproximam, para que eu ame ao Senhor, medite, mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seu servo, Apocalipse capítulo 10, verso 7, e da mesma forma, Colossenses 2:12, Romanos 6, de 3 a 4, Efésios 4:5. Então que Deus te abençoe e te guarde, que você seja abençoado, agraciado. Se você for realmente o eleito de Deus, você terá aquele desejo ardente de conhecer e receber a palavra de Deus em seu coração. Porque somente os eleitos de Deus, os predestinados para a vida, crerão no verdadeiro evangelho, aceitarão o verdadeiro evangelho e obedecerão a palavra do Senhor. Em nome de Jesus Cristo, que você seja verdadeiramente